E aí galera, só alegria? Aqui é o professor Medrado para mais uma videoaula para vocês. Bom, seguindo a sequência aí sobre o estudo da química orgânica, né, introdução à química orgânica, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o carbono. Né? Nós terminamos nossa última aula falando sobre classificação do carbono, primário, secundário, terciário e quaternário. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o carbono. Hoje eu quero explicar um pouco para vocês sobre essa classificação, né, do carbono quanto à sua hibridização. E é uma teoria que a gente vai estudar aqui para poder entender um pouco melhor por que o carbono é tetravalente, até para justificar, né, a tetravalência do carbono, o porquê das geometrias e ângulos de ligação do carbono, tá bom? Coisa que nós já comentamos sobre o carbono, né? Faz 4 simples, dupla, tripla, ligação sigma e pi. A gente vai entender um pouco mais o conceito, né? Da ligação sigma e a ligação pi. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá então falar um pouquinho para vocês sobre isso aí hoje, tá? Bom, a teoria da hibridização, ok? Especificamente a gente vai falar sobre o carbono, é uma teoria, então conforme já falei, que vai ajudar a gente a entender a tetravalência do carbono e as possibilidades de geometria e de ângulos, ok, de ligação, tá bom? Então vamos para o conceito inicial, né? A teoria da hibridização do carbono, proposto por Lewis, diz o seguinte: hibridização ou hibridação consiste na união, então tá aqui, ó, consiste na união de orbitais atômicos, geralmente de valência, formando um novo orbital, chamado de orbital híbrido. Para quem não se lembra o que é orbital, né, da primeira série, na teoria dos orbitais atômicos, nós temos que entender que o orbital é a região de máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Em cada orbital, cabem no máximo 2 elétrons, ok? Ocupando essa mesma região, que giram, na verdade, com spins, né, ou sentidos de rotações opostos, tá? Ok? Vai ter que relembrar um pouco sobre isso aqui. A gente vai falar um pouco sobre a formação das ligações que a gente vai chamar de ligação covalente sigma, ok? E ligação covalente pi. A gente vai entender que a ligação covalente que a gente chama de sigma consiste na sobreposição entre orbitais, ok? Toda ligação sigma que o carbono faz, ele envolve um orbital que a gente chama de orbital hibridizado ou híbrido. A gente vai rever isso aqui. A ligação pi já é uma ligação que envolve o compartilhamento, ok, de elétrons, só que envolve a sobreposição paralela entre orbitais do tipo P, ok? Então, consequentemente, a gente vai ter aqui a formação de um orbital molecular, tá? Resultado da sobreposição paralela entre orbitais atômicos do tipo P, para poder formar o que a gente vai chamar de ligação pi e diferenciar da ligação sigma. Vou demonstrar isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, vamos estudar um pouco sobre a configuração do carbono no seu estado fundamental. É importante a gente entender que o carbono, na sua distribuição no estado fundamental, ele é 1s2, 2s2 e 2p2. Cada orbital s vai ser representado por uma caixinha dessa. Cada setinha dessa representa um elétron. Então tem 2 elétrons aqui neste orbital que a gente chama de s. Aqui também tem 2 e aqui nós temos os orbitais do tipo p. São 3 orbitais p aqui, ó, que a gente chama de orbital no eixo X, o orbital p no eixo y e o orbital p no eixo z. Ok? E os elétrons estão distribuídos nesse orbital. De tal maneira que no estado fundamental, o carbono teria 2 elétrons desemparelhados, ou seja, 2 orbitais semi-preenchidos. Pela teoria, o número de elétrons desemparelhados na camada de valência, ou o número de orbitais semi-preenchidos, deveria ser o número de ligações covalentes que o elemento deveria realizar. Portanto, o carbono deveria ser bivalente e não tetravalente. Ele deveria ser bivalente e não tetravalente. O que acreditamos que acontece? Que esse elétron aqui, ó, do S, ele vai saltar para um dos orbitais do P.
que a gente vai falar de configuração do carbono no estado ativado. E quando isso acontece, o carbono passa a ter na sua camada de valência 4 elétrons desemparelhados, o que permite ao carbono a realização de 4 ligações químicas, estabilizando com 8 elétrons na camada de valência, porque ele passa a ter 4 orbitais semi-preenchidos, cada orbital com um único elétron, permitindo esse carbono agora realizar então 4 ligações covalentes, compartilhando esses 4 elétrons que estão sozinhos, desemparelhados, ok? Só que o carbono, quando ele desemparelha os seus elétrons da camada de valência, ele pode sofrer 3 tipos de união de orbitais, que a gente vai chamar de 3 tipos de hibridização, ok? A gente pode promover a união desses orbitais, ok? Essas uniões vão justificar as geometrias e os ângulos de ligações, ok? Desse carbono. A gente pode unir esses orbitais atômicos. Eu posso unir um orbital S da camada de valência, o 2s, com 3 orbitais do tipo P. A gente vai juntar, vai unir, vai hibridizar, consequentemente formando um orbital que a gente vai chamar de sp3. A gente pode juntar um orbital S e 2p, deixando um orbital P do lado de fora da hibridização, que vai ser responsável pela ligação π, e vai formar um orbital híbrido sp2. Eu posso também juntar um orbital S com um orbital P e formar um orbital híbrido sp na camada de valência, ok? Consequentemente, vai deixar 2 orbitais P do lado de fora, sem participar da hibridização, que serão os responsáveis pela ligação π. Só para relembrar aqui, ó, o orbital S, galera, ele tem formato esférico. Então, essa aqui é a representação do orbital S, forma de uma esfera, ok? Cabem no máximo aqui, ó, 2 elétrons neste orbital, que vai ser representado, na verdade, por uma caixinha dessa, onde pode ser colocado 2 elétrons, são 2 setinhas, uma para cima e a outra para baixo. O orbital do tipo P, na verdade, vão ser 3 orbitais, ok? São 3 orbitais com esse formado nos eixos x, y e z, que seria a forma do orbital que a gente chama de haltério. Geralmente é representado aqui, ó, por 3 caixinhas, podendo ter no máximo 6 elétrons, que seria a quantidade máxima de elétrons no P, sendo 2 elétrons por orbital, que é o objetivo para atingir a estabilidade. Esses orbitais eles vão se unir na camada de valência. Okay? Vão ter a união de orbitais, a hibridização, formando um novo arranjo no orbital. Então eu vou unir o esférico com o haltério, ok? Vamos ver o que vai dar, tá bom? Vamos avançar. Se eu promover a união de um orbital S com 3 orbitais do tipo P, então observe aqui, ó, a união de um orbital S com 3 orbitais do tipo P, eu vou formar aqui 4 orbitais com um arranjo tetraédrico, que a gente vai chamar de sp3. Observe que a projeção agora da união, ó, resultará na formação de um novo arranjo geométrico, na forma de um tetraedro, que é a forma, okay, do orbital sp3. O orbital sp3, então, aqui eu vou ter 4 orbitais sp3. Cada orbital aqui vai ter um elétron desemparelhado, permitindo ao carbono a realização de 4 simples ligações, que são 4 ligações do tipo sigma, que aí seria o orbital do tipo sp3, com ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, justificando para a gente o ângulo, o porquê do ângulo e a geometria que a gente vai chamar de tetraédrica. Geometria tetraédrica. Então veja bem, o carbono que só faz simples ligação, que é o carbono que a gente chama de carbono sp3, ele é um carbono que tem ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, ok? E uma geometria, um arranjo, ok, tetraédrico, por isso que a geometria vai ser tetraédrica. Agora, se eu juntar um orbital S com 2 orbitais do tipo P, um orbital S com 2 orbitais tipo P, deixando um P de fora, que é esse verde aqui, ó.
vai sofrer a hibridização que a gente vai chamar de sp2, permitindo ao carbono a realização de 3 ligações sigmas e uma ligação π com esse orbital puro, P puro, ó. A gente chama de orbital P puro, porque ele não está hibridizado. Consequentemente, o arranjo permite um ângulo de 120 graus, ok? E a possibilidade, então, da ligação π que vai acontecer com esse orbital verde aqui, P puro, que não participou da hibridização. A geometria do carbono sp2 a gente chama de trigonal plana ou trigonal planar. Beleza? Por fim, nós temos aqui a possibilidade de unirmos um orbital do tipo S com o orbital do tipo P, então a união de um S com P, deixando 2 orbitais puros, ok? Sem sofrerem hibridização, serão os orbitais responsáveis para fazer a ligação π. Então, vai fazer 2 π e 2 sigmas. Ok? Quem faz a ligação sigma é o orbital híbrido sp. São 2 orbitais híbridos sp aqui, ó, com ângulo de 180 graus, que vai adquirir uma geometria que a gente vai chamar de geometria linear. Ok? Ângulo de 180, consequentemente o ângulo de 180, e vão ter que 2 orbitais p puros para a realização do que a gente vai chamar de ligação química do tipo π, que vai envolver a sobreposição frontal entre os orbitais. Beleza? Tranquilo?